Imagina você sair para curtir um dia de passeio com seus filhos e, de repente, ter todos os seus planos interrompidos. E, além disso, perder a sua vida de uma forma brutal por um urso polar. É, sem dúvidas, algo muito triste de se imaginar, mas infelizmente isso aconteceu. E no vídeo de hoje você vai conhecer a história de Aaron Gibbons, o pai de família que foi devorado vivo na frente de seus filhos por um urso polar. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo para estar fortalecendo o canal do amigo. O meu nome é Rodrigo e esse é o canal Jofi Animals Wild. Aaron Gibbons era um homem que na época tinha 31 anos de idade. Ele tinha 3 filhos e morava em Arviat, uma pequena comunidade em Nunavut, no Canadá. Em 3 de julho de 2018, Aaron decidiu levar as crianças de barco para Centre Island. Lá, a área é conhecida por sua rica biodiversidade, incluindo várias espécies de pássaros, mamíferos marinhos e animais selvagens terrestres. Oferece também oportunidades para observar ursos polares, focas, baleias belugas, caribus e aves migratórias. Diversos pescadores vão até lá. Além disso, a caça tradicional continua sendo um aspecto importante da cultura local. A caça para o sustento e práticas culturais, como a colheita de caribus e outros animais de caça, ocorre na natureza circundantemente. É um lugar repleto de atividades divertidas para fazer em família. E essa era a intenção de Aaron: se divertir e passar um tempo com seus filhos. Aaron abasteceu seu barco com suprimentos, equipamentos de caça e de tudo que precisava para as crianças. Após isso, ele e seus filhos tomaram um bom café da manhã reforçado. Isso porque a viagem era longa. Eles tinham que navegar por 16 quilômetros até chegar na Ilha Sentinela. A viagem foi calma e tranquila. Não tinha muito o que fazer. Então, no barco, as crianças acumularam energia demais e não viam a hora de chegarem logo na ilha. Mas mal sabiam eles que era melhor que não tivessem saído de casa. Finalmente eles chegaram na ilha, e assim que o barco parou, as crianças saíram disparadas do barco e começaram a brincar e a explorar o local. Aaron foi mais devagar, pois tinha que amarrar o barco no cais, mas em nenhum momento deixou de observar atentamente cada passo que seus filhos davam. Isso porque ele estava ciente de tudo, principalmente dos perigos que poderiam aparecer. Logo, todos se juntaram na costa da ilha, e logo Aaron tratou de instruir as crianças de tudo que precisava fazer ao coletarem os ovos silvestres, e também o que fazer caso encontrasse qualquer tipo de problema, como por exemplo, se eles encontrassem os pais dos ovos. E assim seus filhos fizeram. Tudo foi feito de acordo com o que ele havia instruído. Enquanto seus filhos caçavam os ovos, Aaron por alguns segundos acabou se perdendo em seus pensamentos. Quando ele voltou seus pensamentos para os cuidados com seus filhos, e quando ele procurou por eles, seu coração pula com uma batida muito forte, pois quando seus olhos finalmente avistaram seus filhos, viram algo a mais. Ele viu uma grande massa branca indo em direção às crianças. Sim, era um urso polar querendo devorar os seus filhos. Esse predador é o único que enxerga o ser humano como uma presa, e quando estão à procura de comida, são capazes sim de atacar uma pessoa e devorá-la. E as chances de sair vivo de um encontro com esse predador são mínimas. É praticamente impossível. Ao ver a fera indo lentamente em direção aos seus filhos, Aaron entra em choque, pois mesmo vendo, não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Felizmente, ele era um caçador experiente e foi rapidamente até o predador, disposto a lutar corpo a corpo com o urso polar. Ele percebeu os sinais que o urso estava dando. O animal estava com a cabeça para baixo e com as orelhas apontadas para trás. Isso era um sinal de que estava caçando. Por isso, Aaron agiu imediatamente. O urso mirou em uma das filhas de Aaron, enquanto ela estava com os olhos atentos em um ninho que havia acabado de avistar. As demais crianças também estavam desavisadas do perigo que os rondavam. Elas estavam correndo de um lado para o outro.
Naquele momento, parecia que Aaron estava vendo tudo acontecer em câmera lenta. A adrenalina havia tomado conta de seu corpo, e por isso seus sentidos ficaram aguçados. Aaron então grita para as crianças correrem para o barco. Enquanto isso, ele tratou de ficar entre as crianças e o urso. Foi quando ele ficou cara a cara com o predador que percebeu que não estava carregando seu rifle. Ele havia esquecido em seu barco. Determinado em tirar a atenção do urso de seus filhos, ele começou a atacar pedras e galhos. Tudo que via em sua frente, ele tacava no urso. Além disso, ele também tinha esperança de espantar o animal. Depois de intermináveis segundos, o urso finalmente tira sua atenção das crianças e fixa os seus olhos em Aaron. Quando o urso começou a se aproximar de Aaron, ele rapidamente gritou desesperado, pedindo para sua filha mais velha ir até o barco e tentar pedir ajuda no rádio para assistência emergencial. Enquanto a sua filha tentava se comunicar com alguém para ajudar, Aaron tentava se defender continuamente do urso com pedras. Mas estamos falando de um urso polar, e não era qualquer coisa que iria conseguir impedi-lo de atacar. Vendo que não estava adiantando tacar pedras, Aaron decidiu dar as costas e correr o mais rápido que conseguisse. Ele correu em direção ao seu barco, com a intenção de pegar o seu rifle a tempo e disparar contra o animal. Ele queria, pelo menos, chegar perto do barco. Dessa forma, as crianças jogariam o rifle para ele. Mas, infelizmente, ele não conseguiria correr mais rápido do que um predador com fome atrás de sua presa. Ele mal começou a correr e o animal o alcançou. O urso o jogou violentamente contra o chão e começou a desferir mordidas e golpes dele. Infelizmente, seus filhos tiveram que assistir a cena de horror, impotentes, sem conseguir fazer nada. Eles viram a hora em que o urso mordeu o pescoço de seu pai e jogá-lo contra o chão duro e gelado, repleto de rochas enormes. As crianças olharam tudo, mas no momento em que o predador começou a devorar o corpo de seu pai, elas viraram a cabeça, pois não conseguiram continuar assistindo todo aquele horror. As autoridades só chegaram bem depois do ataque. As crianças estavam em choques, traumatizadas. Quando chegaram, o urso ainda estava por perto, e assim que foi avistado, eles atiraram e mataram ele. O corpo de Aaron estava comido pela metade. Eles recuperaram tudo o que podiam e foi levado de volta para sua família, que homenagearam Aaron, dando seu nome à comunidade em que ele vivia. Houve uma época em que os anciões que viviam na mesma comunidade que Aaron disseram que conseguiam dormir sobre as estrelas sem se preocupar com os ataques dos ursos. Isso acontecia a uma época não muito distante da que vivemos atualmente. Há 60 anos atrás, eles não perseguiam seres humanos. Após essa triste tragédia, membros da comunidade de Aaron começaram a exigir ao governo que diminuísse a quantidade de ursos polares na ilha, pois em 2018 houve mais de 300 avistamentos de ursos polares bem próximos à comunidade. Ou seja, eles estavam achando o caminho da comida fácil. É extremamente complicado resolver essas guerras entre os seres humanos e animais selvagens. E pelo andar da carruagem, esse conflito está longe de acabar. Esse acontecimento foi extremamente triste. Eu imagino o quanto aquelas crianças sofreram ao verem seu pai morrendo brutalmente na mão do predador. Você já conhecia esse caso? Deixe nos comentários a sua opinião sobre o vídeo. Não deixe de se inscrever e de deixar o seu like para estar fortalecendo o nosso trabalho. É de graça, galera. Muito, mas muito obrigado por assistir. E até a próxima, galera. Fui.